Amém. A paz do Senhor a todos. Eu me chamo Danilo Coimbra. Graça e paz, meu nome é Daniel Gomes. Nós somos da Igreja Cristã Hebron e estamos aqui para abordar alguns assuntos. Vamos falar sobre alguns assuntos pouco abordados no nosso meio cristão e que seja para a edificação da nossa vida. Sim, e o assunto de hoje que a gente vai comentar aqui é sobre o cristão e o mundo. Sobre qual é a atitude do cristão com relação ao mundo, né, irmão Danilo? Isso. E para começar a nossa série de vídeos, que você pode estar assistindo no nosso canal e que você pode também participar, e vai ter vários assuntos, vai ter várias coisas boas para a gente poder compartilhar, amém? Eu quero falar um pouco a respeito do que a Bíblia fala sobre o mundo, né? Jesus vai falar em Mateus, aliás, em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E nas cartas de João, primeira carta de João, capítulo 2, vai dizer que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, que mundo é esse em que Deus, Ele ama e ao mesmo tempo Ele pede que nós não amamos? O cristão não deve amar o mundo, mas Deus, Ele ama o mundo de tal maneira. Sim. Então nós queremos abordar isso, amém? Dando aqui início a esta aula, a este assunto, a este estudo, amém? Além desse problema, irmão Danilo, que você comentou, dessa leitura superficial da palavra, onde a gente se depara com um texto que você falou, que diz que Deus amou o mundo, e outro texto que diz que aquele que amou o mundo, o amor do Pai não está nele. Também tem outros textos que diz que o cristão não foi tirado do mundo. Jesus diz: olha, eu oro a ti, ó Pai, não tirando eles do mundo. Mas outros textos deixam bem claro que o cristão deve se sair do mundo. Então, como é que o cristão está no mundo e tem que se sair do mundo, e Deus ama o mundo e Deus não ama aquele que ama o mundo, né? Tem esse problema. E também, e como vai ser a nossa relação? Qual é a relação do cristão com o mundo, né? Qual é o limite dele? Ele pode se envolver demais? Qual é aonde ele pode chegar na relação do cristão e o mundo? Isso vai ser interessante, a gente vai abordar aqui. Para poder já preservar de perigos extremos, dos polos extremos. Porque por um lado tem, se não houver uma compreensão do que seja o mundo na palavra, aquela pessoa dita cristã, ela pode com o tempo se envolver demais. Se ela não discerne o que é o mundo, ela se envolve tanto, se influencia tanto, que com o tempo ela perde a sua identidade. Ela não é mais vista como uma pessoa distinta, ela não é mais o sal da terra e nem a luz do mundo, de tanto se envolver com as coisas deste mundo. Esse é um perigo, esse é um polo do extremismo. E o outro polo? Isso. Então a nossa intenção é essa moderância. Vamos aprender aqui qual é o nosso envolvimento do mundo, aonde a gente pode até chegar no mundo e qual é o perigo que corre de a gente se envolver demais. Então vamos procurar uma moderância, vamos aprender isso, a não se envolver tanto e nem se sair, se isolar demais, se isolar de tudo. Se eu vou me estremer, eu vou me sair, eu vou me isolar, eu vou para as cavernas, eu vou extremos demais. E não é isso que a palavra de Deus diz. Ou seja, nós podemos ter uma relação com o mundo, moderando sem prejudicar a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com Deus. Há casos de pessoas que chegam ao extremismo, não assistem um jornal, não leem uma revista, não assistem um filme, não vão para uma praia, não vão para um clube, não escuta determinado cantor ou alguma coisa desse tipo, porque eles dizem que depois que entrou na igreja, então o olhar de tudo aquilo que não seja de dentro da igreja é interpretado como do mundo. Aí às vezes a pessoa se aliena tanto da sociedade que se torna uma pessoa estranha no mundo, né, Danilo? Isso, exatamente. Então vamos dar início aqui a respeito do mundo. É importante frisar que nós não estamos aqui trazendo doutrinas de denominação. Sim. Nós participamos da igreja Hebron, mas nós estamos aqui aberto para questionamento, amém? E quero que vocês sejam bem atenciosos no que vamos falar, que tudo é conteúdo bíblico, é bíblico, amém? Não queremos confundir mente de ninguém, queremos que nós sejamos revestidos, queremos que nós sejamos
cada vez mais aperfeiçoado na palavra de Deus. Amém. E também deixando bem claro que a gente não está querendo ocupar uma posição de mestres do povo cristão. Há muitos homens e mulheres de Deus aí que ensinam a palavra com autoridade, com sabedoria e guiando o povo. Nós somos limitados, somos novos na fé, temos compreensões ainda muito rasas. Acredito que não sei se a gente vai ser tão aprofundado nesse assunto, então já peço você que está aí acompanhando esse vídeo, né, que tenha compaixão de nós, né, mas proponha a sua crítica, o seu comentário, né, vai estar posto aqui embaixo aí o canal da Igreja Cristã Hebron, então você pode colocar o seu comentário, a sua crítica, o que você concordou, o que você discordou, então vai ser edificante para nós, amém? Primeira coisa, a primeira questão que nós devemos abordar sobre o que seja o mundo é procurar o significado da sua palavra. A palavra mundo no Novo Testamento, na maioria dos textos, no grego dela, a palavra é cosmos em grego, e a palavra cosmos significa ordem, significa harmonia, significa embelezamento, enfeitar, adorno. Por exemplo, na Escritura, em alguns textos, como Mateus 25, verso 7, onde Jesus diz que o espírito demoníaco que sai da vida de um indivíduo e ele procura lugar árido, mas ele não encontra repouso, ele volta. Quando ele volta, encontra a casa limpa, adornada, né? Então essa palavra adornada, arrumada, é a palavra cosmo. E também Pedro diz lá em 1 Pedro capítulo 3, verso 3, onde diz que o enfeite das mulheres não deveria ser o trançado de seus cabelos ou a compostura de suas vestes, né? A palavra adorno ou enfeite num grego é cosmo, né? Então olha um entendimento dessa palavra que a gente não parava para pensar do que seja, né? Ordem, organização, enfeite. Mas no mundo antigo, entre os gregos, entre os filósofos, eles chamavam de cosmo toda a ordem do universo. Eles observavam a natureza, percebiam, olhando os astros, o sol, a lua, a própria natureza em si, percebiam que havia certas leis que regiam a natureza, né? Por exemplo, a questão da causa e efeito, essas leis que durante o tempo a ciência foi desenvolvendo e elaborando, né? Então nós aprendemos que existe uma ordem no universo. Então o nome que se dava a essa ordem do universo era cosmo. Daí então vem a palavra cosmologia, que é o estudo do cosmo, né? E dessa palavra também deriva a palavra cosmético, né? Que é a questão do embelezamento, dos produtos, né? De beleza pessoal, né? Vem a palavra cosmético. Então a própria palavra cosmo já não traz uma questão maligna, né, Danilo? Não traz uma coisa diabólica em si mesmo, fala de ordem. Então, se nós organizarmos o nosso quarto, né, colocando as roupas no guarda-roupa, os sapatos nas sapateiras, a gente está colocando o nosso quarto em ordem. E essa palavra, ordem, no grego é cosmos, né? Então, em si mesmo, o significado da palavra, ela não traz uma questão demoníaca, maligna, né, Danilo? Isso. Então, a forma de organização, sim, mais, né? Como se organizar. Então, existem várias organizações. Então, é nisso que nós devemos ter cuidado. Enquanto a Bíblia fala a respeito do mundo, sim, né? E que mundo é esse que a Bíblia vai falar? E é interessante que essa palavra mundo ou cosmo, na Escritura, ela no português é mundo. Só que se a gente fizer uma abordagem, principalmente no Novo Testamento, sobre o sentido que essa palavra tem, a gente vai ver, né, irmão Danilo, que dependendo do contexto, a palavra mundo tem outros significados, né? Então separamos aqui 8 ou 9 pontos ou sentidos diferenciados que a palavra mundo tem, né? Então, primeiramente, a palavra mundo, ela significa o universo como um todo, né? Como está escrito lá em Atos capítulo 17, verso 24, onde Paulo diz que Deus criou o mundo e tudo que nele há, né? Então, o mundo em si mesmo, no sentido mais básico, significa o universo, né? A criação, o cosmos, o mundo, né? A natureza. A palavra mundo tem esse sentido. O segundo sentido, a palavra mundo, ela pode significar também terra. Lá em João 13, verso 1, né? Onde Jesus diz lá que ele iria passar dessa terra para o Pai, né?
E tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. E o mundo ali, ele não quer falar do espaço, do cosmos no todo. Está falando da terra, daqueles que estavam na humanidade. Então, nesse sentido, mundo é terra, Danilo. Essa terra, essa habitação que a gente vive, né? O significado dessa palavra. O terceiro sentido que essa palavra tem na Bíblia é toda a raça humana. Por exemplo, em Romanos 3,19 diz que o mundo inteiro deve se calar diante da lei de Deus para se tornar condenável diante de Deus. Então, a humanidade inteira, a raça humana inteira é o mundo de Deus, né? Não é esse, Danilo, o mundo que Deus ama, a humanidade, né? Então, que mundo é esse? Esse é o mundo que Deus ama. E o que é o que Deus aborrece? O que é o que Deus não ama, não concorda, não é de acordo? Que sistema é esse, que é este mundo? Para a gente compreender melhor ainda que sentido negativo é o mundo, a gente precisa compreender ainda outros sentidos que a palavra de Deus nos traz sobre o que seja o mundo, né? Então vimos que o mundo pode ser o universo, pode ser a terra, pode ser toda a raça humana. Eu queria pedir que o Danilo abrisse aí em Romanos 11:12, que em Romanos 11, versículo 12, a palavra mundo significa também os gentios em contraste com os judeus. Ou seja, na palavra de Deus é dividida entre judeus e gentios. Então, judeus é os israelitas, o povo de Deus, e todos aqueles que não são judeus são chamados de gentios. E esses gentios a Bíblia também chama de mundo, né? O irmão Danilo vai ler aí, capítulo 11, verso 12. Diz: ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Veja, se sua queda aí, né, onde fala a queda de Israel, o mundo, ou seja, o mundo gentílico, aqui nós somos gentios, nós somos abençoados, né, por esse santo tropeço de Israel, né? Israel tropeçou para a gente poder ser incluído no plano de Deus, né? Então esse é outro significado da palavra mundo, né? O mundo gentílico. Um outro exemplo também de mundo é a humanidade não cristã, né? Aqui em João, capítulo 15, verso 18 diz: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós aborreceu a mim. Então esse aborrece a vós cristãos. Então tem um mundo aqui que aborrece os cristãos, logo não é os cristãos que aborrecem os cristãos. Então é o mundo não cristão que odeia os cristãos. Então a palavra mundo aqui significa os incrédulos, né? Os ímpios. É como fala a questão mudando, né? Chamado, né? Os mundanos, né? Outro significado, uma sociedade ímpia. Lá em 2 Pedro, no capítulo 2, verso 5, diz que o mundo antigo foi submergido nas águas, né? Quando Deus visitou a humanidade com o dilúvio, né? O antigo mundo, o mundo ali era aquela sociedade ímpia, né? Aquele povo, não foi aquele mundo do planeta Terra, foi o mundo da civilização humana que foi ali submergido em águas, né? Outro sentido também, a gente adiantar, que a palavra mundo pode significar os cristãos, né? Onde diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os pecados, né? Então esse ali é o mundo cristão, aquelas que creram na palavra de Deus. Um penúltimo significado aqui é que mundo pode significar o povo de uma região, que está lá em Colossenses 1, verso 6. Interessante que Paulo diz que o evangelho já tinha sido pregado no mundo inteiro, né? Ele diz que o mundo todo já ouviu a palavra, lá em Colossenses 1,6, né? Será, Danilo, que Paulo estava dizendo que o evangelho tinha sido pregado no mundo inteiro? Acredito que não, porque tem lugares, né, no planeta que ainda não conhecem Jesus, né? Eu vou falar que tem lugar que as pessoas conhecem mais Mickey Mouse do que Jesus, Coca-Cola do que Jesus, Pelé mais conhecido do que Jesus. Sim. Houve até um período em que os próprios Beatles, né, chegaram a declarar que no mundo, naquela época, eram mais conhecidos do que Jesus, né? E em parte eu acredito que sim, muita gente conhecia os Beatles, mas não conhecia sobre Jesus, né? E o último significado sobre o mundo, é o que a gente quer aplicar
esclarecer para você é que mundo, no sentido negativo, significa na Bíblia um sistema de iniquidade, um sistema filosófico de iniquidade, um sistema de valor de iniquidade, um sistema que rege o mundo, que rege a sociedade. Nesse sentido, a palavra mundo é negativa, onde está escrito em Tiago 4,4, que aquele que se constitui amigo do mundo se torna inimigo de Deus, ou aquele que Jesus diz, que João diz, né? Que aquele que se torna amigo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse mundo que odeia Deus, esse mundo que Jesus diz que me odiou, me perseguiu, né? Esse mundo, negativamente falando, é aquele que o Satanás apresentou para Jesus no monte, quando tentou, né? Eu te apresento o mundo e os seus poderes. Esse é o sentido negativo da palavra mundo, que é a questão dos valores diabólicos, carnais, dos valores anticristãos que regem a sociedade, que regem os costumes de um povo, né, irmão Danilo? Como é que a gente pode, por exemplo, entender melhor sobre esse mundo que a gente deve negar, que a gente deve abandonar, né? Isso. E aqui diz também Romanos 12, versículo 2 diz: então não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação da sua mente. Amém? Então vamos dar continuidade a mais vídeos. Eu quero frisar a vocês que essa nossa relação com este mundo, com esta era, com este sistema negativo de Deus, que não ama a Deus, que não serve a Deus. Então você tem que ter uma moderância, um certo cuidado referente ao seu envolvimento com um certo sistema, tendo um certo cuidado e sabendo que o que pode se prejudicar, o que é de Deus, até onde eu posso ir. Amém? E vamos estar postando mais vídeos, vamos esclarecer mais, e que Deus possa abençoar, né? Fazer só um resumo então aqui bem simples, né? Bem simples. Vamos só resumir aqui com relação ao mundo. Vamos ver o mundo de 3 modos então. O mundo, a natureza, a criação, o cosmos, esse universo que Deus o criou e Deus o ama. Esse é o mundo que Deus o ama, que Ele se relaciona como Criador. Esse é o mundo que a gente deve amar e cultivar, celebrar. O outro mundo é o mundo, a sociedade, o povo, a humanidade. Esse mundo Deus o ama, nós devemos amar. Todo aquele que não ama a natureza e não ama a sociedade, não ama o ser humano, Deus não ama ele, o amor de Deus não está nele. E em último lugar, o amor ao mundo, ou o mundo negativamente falando, que é esse sistema de iniquidade que rege a humanidade, de valores e princípios carnais. Esse mundo nós devemos odiar, abandonar, devemos negar e combater ele em nossas vidas e no nosso meio cristão. Amém? Então que Deus abençoe. Amém? Que esse pequena introdução do nosso estudo possa edificar a sua vida em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.